Irmãos, quarta mensagem da série, Famílias Vivendo para a Glória de Deus. Texto base, acabamos de ler, 1 Coríntios 10, 31. E a gente, nos últimos 3 domingos, nós fomos profundamente ministrados pelo Senhor. Aprendemos a como edificar um lar que vive para a glória de Deus. Como é que se edifica um lar que vive para a glória de Deus? Nós aprendemos nos últimos 3 domingos e hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos continuar sendo ministrados, aprendendo a como edificar um lar que vive para a glória de Deus. E nesses 3 domingos, nós aprendemos atitudes essenciais para edificar esses lares que vivem para a glória de Deus. Que decisões, que posturas eu preciso ter, né? Para que eu possa, que atitude eu preciso ter, para que eu possa edificar um lar, uma casa, uma família que vive para a glória de Deus. E relembrando, na primeira mensagem da série, nós aprendemos a primeira atitude, que foi: não fuja dos problemas, resolva-os, encare os problemas de frente, não seja passivo, não procrastine, não deixe para depois, para amanhã, próxima semana. Encare os problemas e resolva-os. Segunda atitude, na segunda mensagem aprendemos a segunda atitude, que foi: crie filhos para a glória de Deus. Foi uma chuva de sabedoria sobre as nossas vidas, foi ou não foi? Foi poderoso, né? Princípios elementares, princípios importantíssimos para a gente criar filhos para a glória de Deus, para a gente criar filhos nos caminhos do Senhor. Foi poderoso. Terceira mensagem e terceira atitude aprendemos na semana passada. Vocês foram ministrados pelo nosso irmão Felipe Matias. Nós aprendemos que famílias que vivem para a glória de Deus são famílias que não amam o mundo e nem o que nele há. São famílias que servem a Deus com exclusividade, com integridade. São famílias que decidem não comungar com as coisas do mundo. E aprendemos o que são essas coisas do mundo. Aprendemos aqui. E hoje nós vamos aprender a última atitude essencial. A quarta e última atitude essencial para a gente edificar famílias, edificar os lares que vivem para a glória de Deus. E nós vamos para a quarta atitude. Eu sei que tem muita gente anotando, então já toma nota aí. Eu quero compartilhar que é a atitude, a quarta e última que nós vamos destrinchar hoje nessa mensagem. É a seguinte: quarta atitude é: envolva sua família na obra de Deus. Envolva sua família na obra de Deus. Essa é a quarta atitude essencial se a gente quer construir lares que vivem para a glória de Deus. Perceba, Jesus encarregou todos os seus discípulos, de uma missão. A Bíblia nos fala sobre essa missão. E essa missão, ela está compartilhada em alguns trechos da Bíblia. E eu quero apresentar aqui os principais trechos que nos apresentam essa missão. O primeiro texto bíblico é Marcos 16:15. Na tela, por favor. Vamos entender que Jesus nos encarregou de uma missão como igreja. Primeiro texto, Marcos 16:15, diz assim, olha, na tela: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão por todo o mundo, olha a ordem, palavras de Jesus para os seus discípulos. Palavra de Jesus para mim e para você, que somos discípulos. Ele está dizendo: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Existe uma ordem expressa aqui para que a gente pregue o evangelho. Então a missão que Deus confiou aos seus discípulos, confiou à igreja, Ele encarregou a igreja da missão de pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho, pastor? É anunciar o amor do Pai. O que é pregar o evangelho? É pregar a graça de Jesus.
a bondade de Deus materializada em Cristo, manifestada em Cristo, que perdoa pecados, que nos dá a oportunidade de recomeçar, que nos liberta, que nos salva. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é libertar os cativos, é convidar pecadores ao arrependimento, pecadores a voltar-se para Deus, a abandonar os seus pecados e se voltar para Deus. E isso é pregação do Evangelho. Quando você convida pecadores a abandonar os seus pecados e se voltar para Deus, você está pregando o Evangelho. Então nós, como igreja, nós temos a missão de anunciar, porque tudo isso se faz anunciando, pregando, falando. Não existe cumprir missão de Deus calado. Tem que falar do amor de Deus, falar da graça de Jesus Cristo, falar de um Deus que liberta, que restaura, que faz milagres, mas sobretudo um Deus que nos chama a dar as costas para o pecado e se voltar para Ele. Isso é pregar o Evangelho. E Jesus, o nosso Senhor, nos confiou dessa missão. Mas não somente pregar o Evangelho. Mateus 28, 19, texto bastante conhecido, mas nós vamos ler agora, Mateus 28, 19, na tela. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Perceba, em Marcos ele diz, vão e pregue o Evangelho. Aqui, essa missão está sendo manifestada dessa forma, vão e façam discípulos. Aqui consiste também em pregar o Evangelho, mas eu quero dar uma ênfase que é dada aqui, fazer discípulos. Discípulo é um aluno, é um aprendiz. Quem tem discípulo é mestre. Jesus está dizendo, olha, façam alunos, chamem pessoas para aprender de mim. Eu quero que vocês vão por todos os lugares e que vocês convidem pessoas a vir me tomar como mestre e aprender de mim, para ser semelhante a mim. Ensine a essas pessoas. Então nós temos essa missão de fazer discípulos, de trazer pessoas a Cristo, de ser um instrumento na mão de Deus para que Cristo seja formado nessa pessoa. Porque esse é o propósito de todo mundo que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você entra num processo de a cada dia se tornar mais semelhante a Jesus. Um processo de transformação, de santificação, de você se tornar mais semelhante a Cristo. Então, a missão de fazer discípulos, a missão de ser um instrumento nas mãos de Deus para formar Cristo nas pessoas, para ensinar. Ele diz aqui, olha, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Ou seja, ensinando as pessoas, ensinando o que Jesus ensinou. Isso é uma missão nossa, é uma missão da igreja, é uma missão de todo discípulo de Jesus. Mas também, essa missão, né, ela tem um outro aspecto, que a gente vai encontrar em Atos 1:8. Por favor, na tela, venha comigo. Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aqui está dizendo que todo discípulo de Jesus, ele tem a missão de ser uma testemunha de Jesus. Vou repetir, todo discípulo de Jesus tem a missão de ser uma testemunha de Jesus. E o que é uma testemunha, pastor? Uma testemunha é aquela pessoa que fala do que conhece, fala do que ela experimentou, fala do que ela aprendeu, fala do que se sabe. Isso é uma testemunha. Se você for intimado ao tribunal para servir de testemunha em algum processo lá,
Quando você chegar lá, o juiz ele vai querer saber o que você sabe sobre o assunto, o que você viu, o que você soube sobre aquilo. Ele quer que você ali fale sobre o que você sabe. Então nós temos um chamado para ser testemunha, para falar para as pessoas aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos de Deus, aquilo que já experimentamos de Deus. Nós temos um chamado para ser testemunha, a missão de ser testemunha. Nós temos essa missão. E por fim, um outro aspecto, um último aspecto dessa missão que Jesus confiou à igreja, Mateus 25, 35, um texto extraordinário, muito forte esse texto. Recomendo depois você ler em casa, Mateus 25. Mas diz assim: porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, ou seja, imigrante, e vocês me hospedaram. Perceba, Jesus aqui, qual é o contexto desse texto aqui? Jesus ele está profetizando, em Mateus 25, como será o julgamento das nações. Ele diz que todo mundo vai ser reunido diante dele. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Está escrito, Mateus 25, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Perceba isso. Aí ele diz, ele diz assim, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de comer. E aí as ovelhas vai dizer, mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome e sede? Quando é que a gente te viu estrangeiro e te hospedou? Quando é que a gente viu o Senhor preso e fomos te visitar? Aí Jesus diz assim, ao que vocês fizeram aos meus menores, aos meus pequeninos, o que vocês serviram aos pequeninos, a mim o fizeram. Jesus está dizendo, quando você deu de comer a alguém que estava passando necessidade, é como se você estivesse dando a mim. Quando você deu de beber a quem tinha sede, quando você visitou uma pessoa enferma, quando você visitou a pessoa encarcerada, quando você hospedou um imigrante, ele diz, a mim vocês estavam fazendo. O serviço que vocês fizeram a estes, o amor prático que vocês dispensou a essas vidas, vocês dispensaram a mim. Olha o que Jesus está dizendo, a mim vocês fizeram. Então perceba, esse texto nos mostra que Jesus também nos confiou a missão de servir, que é nada mais nada menos a missão de a gente se doar ao nosso próximo. E aqui não se limita somente aos irmãos em Cristo. O critério para a gente poder servir não é se é irmão em Cristo ou não, é se há necessidade de ser servido ou não. Nós temos a missão de amar, temos a missão de servir, temos a missão de doar-se em favor do próximo, e especialmente em favor dos vulneráveis e dos oprimidos. Temos essa missão, ele nos confiou, é um mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele nos mandou, ele nos encarregou disso. Então perceba, enquanto discípulo de Jesus, deixa eu só fazer uma pesquisa boca de urna aqui. Quem tem discípulo de Jesus aqui, levanta a mão assim, olha, os discípulos aí, amém? Glória a Deus, olha. Perceba, nós, discípulos, somos encarregados dessa missão, a missão de fazer discípulos, a missão de pregar o evangelho, a missão de fazer discípulos, a missão de ser testemunha e a missão de servir, de amar o nosso próximo, principalmente os vulneráveis, os oprimidos. Ele nos encarregou esse trabalho. A missão que o Senhor confiou aos seus servos. Por isso que Jesus chama os seus discípulos de servos. Porque Ele é o Senhor, o encarregado. Falar numa linguagem que a gente entende. Ele é o encarregado. Ele é o gerente, Ele é o patrão. Perceba? E Ele nos confiou um trabalho. Ele nos confiou uma obra. Há uma obra para ser feita.
precisamos entender isso. Há um trabalho para ser feito. Há uma obra para ser feita. E nós precisamos envolver a nossa família nessa obra. Nós precisamos envolver a nossa casa. Dentro do possível. Talvez você diga assim, pastor, mas na minha casa sou eu, sou crente. Amém. Estou falando aqui em tese. Falando com aqueles que têm a graça de servir ao Senhor em família. Pastor, olha eu, minha esposa, meus filhos, nós somos crentes em Jesus Cristo. Amém. E falo principalmente com você. Ou você diga assim, pastor, lá na minha casa somente eu e meu irmão. Estou falando com você. Pastor, lá na minha casa só eu e minha esposa. Meus filhos, né, cresceram e tomaram os seus caminhos. Perceba. Estou falando com você e os da sua casa que também servem a Jesus. Jesus tem uma obra para ser realizada. Há uma missão para ser cumprida. E nós precisamos envolver a nossa família nessa obra. Precisamos nos envolver na obra. Não dá para ser crente de banco. E hoje não tem nem mais banco, porque esse é um termo antigo, quando as igrejas usavam banco. Hoje é cadeira. Né? Então a gente não pode ser um crente de cadeira. Que o nosso único trabalho é vir aqui, sentar na cadeira e assistir um culto uma vez por semana, 2 vezes por semana. Perceba isso. Não. Existe algo para ser feito, um trabalho que Jesus encarregou a igreja de fazer e nós precisamos envolver a nossa casa nessa obra. A nossa casa precisa participar da obra que Deus confiou aos seus discípulos, à igreja, para realizar. Agora perceba, nós estamos vivendo em um tempo que existe um inimigo que tem concorrido com a obra de Deus nas nossas vidas. E esse inimigo tem muitas vezes nos roubado da obra de Deus. Tem nos tirado de servir a Deus. E eu quero falar um pouco sobre esse inimigo, sobre esse adversário, que é o materialismo. Nós estamos vivendo, irmãos, em dias de uma geração hipermaterialista. Materialismo sempre houve gerações materialistas, mas nós estamos vivendo dias de um hipermaterialismo. E o que é o materialismo, pastor? Para que eu possa entender o que o senhor está falando. O materialismo é a valorização excessiva de bens materiais e riquezas, em detrimento das coisas espirituais e eternas. Vou repetir, para que ajude a fixar. O materialismo é a valorização excessiva de bens materiais e riquezas, em detrimento das coisas espirituais e eternas. A gente passou aqui 6 cultos sendo ministrado, né, num tema derrote mamon, e a gente aprendeu um pouco sobre isso na série. Por isso eu não quero me estender muito nesse tema, porque a gente está bem escolado em relação a isso aqui. Mas perceba, esse materialismo tem nos mostrado, tem nos roubado da obra de Deus, tem roubado as nossas casas da obra de Deus. A Bíblia condena e nos mostra que Deus condena o materialismo. Eu quero mostrar para você um exemplo na Bíblia, um exemplo prático aqui de como o materialismo roubou alguém da obra de Deus. Mateus 19, a partir do versículo 16, eu vou ler na tela com você. Mateus 19, 16. A história do jovem rico. Olha o que diz. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta que ele fez. Não, volta lá, segura no 16. Veja. Alguém se aproximou de Jesus e fez a pergunta: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele perguntou. Então, o que está em jogo aqui é que aquele homem quer herdar, quer alcançar a vida eterna, a vida de Deus. Ele quer alcançar
A vida eterna que está sendo pregada por Jesus. Aí perceba como vai discorrer a história. Ele diz assim, olha lá. Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Aí olha o que ele diz, veja, perceba. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, ele remeteu aos 10 mandamentos, né? Jesus apontou para os 10 mandamentos. Olha lá, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí o jovem rico disse, opa, peraí, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso aí eu tenho observado, então não me falta nada. O que é que me falta? Se depende de obedecer os mandamentos aí para herdar a vida eterna, isso aí está em dias. Não tenho? Tá? Ok. Perceba. Aí Jesus respondeu, veja, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois que você fizer isso, venha e me siga. Venha me seguir, seja um discípulo meu, venha caminhar comigo. Olha o chamado de Jesus para esse jovem, não fala o nome dele. Jesus está dizendo o seguinte, pegue tudo que você tem, dê aos pobres, certo? Deixe tudo e venha me seguir. Ele está dizendo isso. Aí olha no verso seguinte, verso 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Era um jovem rico. E aí Jesus diz o seguinte, olha, venda tudo que você tem e venha me seguir. Ele conseguiu ir seguir Jesus? Por quê? Porque ele tinha muitos bens materiais. Ele não conseguiu se desfazer desses bens para poder seguir Jesus. Pastor, todo mundo que vai seguir a Jesus precisa abrir mão de tudo, largar tudo, dar tudo aos pobres para seguir Jesus? Não, não precisa. Perceba que Jesus está fazendo isso aqui porque Jesus, movido na unção do Espírito, percebeu, discerniu o coração dele. É o tanto que o texto diz o quê? Ele conseguiu vender? Não, por quê? Porque aquele jovem amava as riquezas, tinha um coração materialista. O coração dele estava nos bens, nas riquezas. Então Jesus está dizendo, olha, se você quer de fato me seguir, se você quer de fato herdar a vida eterna, você precisa tirar mamão do seu coração. Você precisa tirar esse materialismo. E perceba, a obra de Deus perdeu a obra de Deus perdeu aqui um obreiro por causa do materialismo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus convidou ele para ser um obreiro, convidou ele para ser um discípulo, venha caminhar comigo, vamos fazer a obra juntos, vamos expulsar demônios juntos, vamos ganhar vidas para Jesus. Deus vai usar a sua vida para curar outras vidas, mas tem um detalhe, você tem que tirar mamão do seu coração. E há pessoas, escute isso aqui, olha, há pessoas que estão ali com o coração no material, no materialismo, Deus vai pedir tudo. Perceba isso. Ele vai pedir que você abra a mão, que você renuncie, que você entregue. Não porque ele quer o seu dinheiro, porque ele quer o seu coração. É o que faltava àquele jovem. O coração dele, por mais que ele dissesse ali, o coração dele estava na riqueza. Estava nos bens materiais, estava apegado a isso. Por isso que ele sai triste e não consegue seguir a Jesus. Assim tem sido nos nossos dias. O materialismo tem nos roubado da obra de Deus. O materialismo tem nos tirado muitas pessoas voltadas para si e para as coisas dessa terra têm deixado a obra de Deus de lado.
Muitos têm priorizado mais o trabalho e a estabilidade financeira do que Deus e a sua obra. Quantas vezes estamos tão corridos, buscando ganhar mais e crescer, e não tem nenhum problema em ganhar mais, em crescer, e desenvolver e estudar, mas desde que isso não te roube da obra, não te roube de servir, não te roube de ser testemunha, de amar, de servir o próximo, de anunciar o Evangelho. Que você desenvolva, cresça, busque, mas desde que isso não lhe impeça de você servir a Deus. Muitos têm gastado mais tempo em busca de bens, status, fama, do que cultivando uma vida espiritual, do que servindo ao Senhor. Muitos têm negligenciado a generosidade com os necessitados e a obra de Deus para manter um estilo de vida que é um estilo de vida luxuoso, às vezes de ostentação, para manter o status. Quantas pessoas, por causa de ostentação, por causa de apego a bens materiais, têm deixado de contribuir com o socorro ao necessitado, têm deixado de contribuir com a obra de Deus, não tem dizimado, não tem ofertado. Quantas pessoas têm deixado de participar da obra de Deus porque os recursos não estão dando, não sobra recurso. Perceba como sutilmente o materialismo vai nos roubando de participar da obra, de se envolver na obra de Deus, de dedicar a nossa vida e a nossa casa à obra de Deus. Quantas pessoas que, pastor, olha, hoje eu até queria, pastor, Deus tem meu sim. Deus tem meu sim, eu quero servir a Deus, pastor. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero ajudar os novos convertidos a consolidar a fé deles, eu quero cuidar de pessoas, eu quero me importar com pessoas, eu quero ser um instrumento na mão de Deus, sabe, para pregar o Evangelho, para discipular, para ser uma testemunha, para amar, para, sabe, socorrer pessoas, para ajudar os necessitados. Eu quero cumprir essa missão que o Senhor falou aqui, pastor, eu quero, mas eu não tenho tempo. Minha vida é corrida, pastor. Não tem tempo, não. Se eu contar-me aqui, pastor, já pulo 5 e meio, já pulo da cama, já caio, já saio, pastor, e faço isso, e faço aquilo, e faço assim, e venho aqui, corro ali, pego o menino, e levo as meninas, e vem não sei o quê, e vem assim. É corrido demais, pastor. Eu até quero, mas eu não tenho tempo. Perceba como deixamos de lado as coisas eternas por coisas perecíveis dessa terra. Não estou dizendo que você tem que viver, pastor, agora o pastor quer que a gente só faça a obra de Deus, largue tudo. Não é isso. Não é isso. Se você tem bom senso, você vai entender a palavra sensata que eu estou liberando aqui. Eu estou falando que nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa família. Precisamos correr, estudar. Precisamos nos envolver com o nosso crescimento pessoal, profissional e até com o crescimento financeiro. Mas perceba, temos que fazer tudo isso sem deixar a obra de Deus de lado. Eu lembro que, permita-me contar o testemunho, o meu testemunho. Eu lembro que quando eu comecei a loja, estava no início lá da loja, enquanto eu estive empresário. E eu lembro que a loja cresceu muito, cresceu na nossa frente. A loja explodiu e a gente depois correu atrás para ir poder organizar muita coisa. E eu não sei se você sabe, mas o empreendedor, quando ele está começando, ele joga em todas as posições. O empreendedor, quando está começando, ele faz a faxina quando a loja fecha, faz a reposição, bota preço. Quando a loja abre, ele está no caixa, ele vende, ele atende, ele embrulha, ele faz tudo. Quando está começando. Depois a empresa toma, contrata em condições e contrata e tudo. Mas no início era muito corrido, a gente entrava às 7 da manhã na loja e às vezes saía muito tarde.
Mas eu sempre disse, nas minhas conversas com Deus, eu disse: Deus, eu não quero que esta empresa me roube do Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude nessa missão. Eu quero me dedicar à empresa, mas eu não quero deixar as coisas que eu faço. Já na tua obra, eu já servia na igreja, já participava, já era envolvido, já tinha, participava. Nós tínhamos um trabalho que a gente fazia já naquele tempo ali, já envolvido com as coisas da igreja, com os jovens, tal, servia, ora fazendo um teatro, horas, enfim, servia. Tinha cargos na igreja, sempre teve isso. Mas eu disse para Deus: Senhor, eu não quero chegar no meu pastor e dizer assim: pastor, estou entregando isso. Isso aqui foi minha experiência, viu, meus irmãos? Isso aqui não é uma doutrina. Estou dizendo que isso aqui é uma doutrina da nossa igreja. Isso é minha experiência de fé. Eu dizia para Deus: Senhor, eu não quero chegar no pastor da minha igreja e dizer: pastor, estou entregando isso aqui porque eu estou sem tempo. Eu quero servir nesse projeto pessoal meu aqui, mas eu quero servir também com intensidade na tua obra. E quantas vezes eu estava escalado no outro dia para pregar, e eu ia dormir 2, 3 horas da manhã preparando o sermão, porque não tive tempo durante o dia, mas tinha obrigação, e fazia isso, não era um peso para mim, nunca foi, como hoje continua não sendo. Mas o meu coração sempre envolvido na obra, dizendo: Senhor, eu posso ter projetos pessoais, sonhos, eu posso ter tudo, mas eu não quero tirar a mão do arado. Eu não quero deixar de te servir. Eu quero te servir. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor use o meu tempo, os meus dons e o meu talento para a tua glória. E para que o teu reino seja expandido nessa terra. E assim foi. Nunca tive que deixar um cargo, nunca tive que deixar uma responsabilidade. Pelo contrário, teve o tempo que liderei adolescente, tive tempo que liderei jovem, tive tempo que dava aula na IBD, tive tempo solteiro, depois casei, e sempre envolvido na obra de Deus, servindo, quer seja servindo em um ministério que serve aqui nessas 4 paredes, ministério fora. Nós tínhamos um projeto social chamado Vida para o Sertão. A gente arrecadava alimento o mês de janeiro todinho, início de fevereiro até o carnaval. Durante o carnaval, em vez de a gente ter um retiro como a gente teve, a gente pegava uma escola no sertão, ia para o sertão, ficava hospedado na escola como se fosse um retiro, mas a gente ia fazer trabalho de evangelismo e social, distribuir cesta básica nos povoados. E eu era o coordenador geral do projeto. Eu que organizava, corria atrás, ia atrás de patrocinador, organizava tudo. Chegando os dias que precedia o carnaval, a gente tinha que montar as cestas básicas. O último projeto que a gente fez arrecadou mais de 5 toneladas de alimento. A gente ficou até de madrugada montando cesta básica. Eu e outros irmãos. Nunca foi um peso, um prazer. Muitas responsabilidades, estudando, fiz faculdade, trabalhando, mas nunca recuei na obra de Deus. Nunca deixei uma responsabilidade. Porque, escute, a gente precisa organizar o nosso tempo de forma que a gente consiga ter tempo para as coisas que a gente prioriza, para as coisas que são importantes para a gente. E a obra de Deus precisa estar em um lugar de importância na nossa vida. Eu quero ensinar você, nessa noite, e a sua casa, a dedicar tempo, recurso, talento para a obra de Deus. Que você aprenda, ao sair daqui hoje, você aprenda que existe um trabalho para ser feito através da sua vida. Existe uma palavra que Deus quer entregar a alguém, existe alguém que vai ser cuidado, alguém que você precisa se importar para ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Nós precisamos nos envolver, Deus tem uma obra para a gente, e nós precisamos nos envolver e envolver a nossa casa nessa obra, participando da obra de Deus, envolvidos como família, envolvidos nessa obra.
Como família, não temos que ter como objetivo apenas o conforto, a segurança, o sucesso e a estabilidade, mas temos que ter o propósito de cumprir a missão de Deus, a missão que Ele confiou aos seus discípulos, aos seus servos. Se der para a gente conciliar a obra de Deus com conforto, amém, nós vamos conciliar. Mas se não der, a gente abre mão da obra de Deus, da missão de Deus, ou abre mão do conforto? Reflita. Se der para conciliar obra de Deus com segurança, amém. Seguro, protegido, cadeado no portão, grade na janela. Está em segurança, você e sua casa. Se der para conciliar, bem, mas se não der para conciliar. Hoje eu e Lícia fomos pregar, na verdade eu fui pregar, né? Eu digo fomos porque somos um. Amém? Não perder a viagem. Aí nós fomos pregar na Igreja Batista Aruana hoje pela manhã. Fomos falar culto de família lá, fomos convidados, fomos servir os irmãos na Igreja Batista Aruana. E no momento do culto, o irmão estava falando sobre missões e ele apresentou o vídeo de um missionário. Você lembra o local, Lícia? É em um país perseguido. Acho que não falou o local, que é tudo sigiloso. Mas em um país do Oriente Médio perseguido, onde é proibido pregar a palavra de Deus, onde é proibido distribuir Bíblias, vender Bíblia, é proibido. E o vídeo estava com eles, o rosto escuro, aquela voz mudada, né, que é aquele efeito que muda a voz, para ele não ser reconhecido. Porque ele, junto com a família, está no Oriente Médio. Ninguém sabe que eles são cristãos, mas estão lá, de forma escondida, pregando o Evangelho. Perceba. Se der para conciliar segurança e obra de Deus, amém. Mas se não der, quem a gente abre mão? Da segurança ou da obra de Deus? Se der para conciliar estabilidade financeira e obra de Deus, amém. Mas se não der, a gente abre mão de quê? Não podemos trabalhar apenas para as coisas que perecem. Precisamos trabalhar para as coisas que são eternas. Você pode conquistar muitos bens, patrimônio, não tem problema nenhum, irmãos. Sabe, o povo de Deus tem um chamado a prosperar, temos um chamado a prosperar, a crescer. E você pode buscar, pastor, eu quero buscar crescer, desenvolver. Amém, glória a Deus, não tem problema nenhum. Mas escute, nós não podemos perder de vista que nós temos um bem maior. E ele não está aqui nessa vida material, ele está na eternidade. E a Bíblia deixa muito claro que a forma como a gente usou o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons e os nossos recursos financeiros vai impactar a forma como a gente vai desfrutar dessa herança que está na eternidade. Então nós precisamos claramente, irmãos, cuidar de conduzir as nossas vidas, estudar, trabalhar, desenvolver, crescer, mas a gente não pode deixar de lado a missão que o Senhor nos confiou, a obra que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida. Nós não podemos. Colossenses 3, versículos 1 e 2 diz assim: olha o que diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Coloque seu coração nas coisas do alto. Coloque seu coração nas coisas que são eternas. A Bíblia diz, olha, todo este mundo aqui vai acabar, irmãos.
Tudo vai acabar. Só existe uma coisa nessa terra que vai partir para a eternidade. Você sabe o que é isso? São almas. Até o corpo que a nossa geração tem cultuado, que a nossa geração, sabe? Até o corpo é perecível, veio do pó e vai voltar para o pó. Mas tem uma coisa que é eterna. É algo que está dentro desse corpo aí. É a sua alma. A única coisa dessa terra que vai para a eternidade é a alma do homem. É a única coisa. Por que o Senhor está dizendo, pastor, que nós precisamos buscar, correr atrás, estudar, desenvolver, crescer, mas a gente não pode esquecer da obra de Deus? Porque a obra de Deus visa em alcançar almas, em ganhar almas. Vocês estão entendendo isso aqui? Almas para a eternidade. A obra de Deus consiste em a gente ir lá na fila do inferno. Aquela alma já está na fila, descendo para o inferno, e a gente ir lá e dizer assim, olha, tirar da fila do inferno, trazer para a fila do céu. Essa é a obra. É a gente sair às ruas como a gente saiu ontem. É a gente entrar nos guetos, nas favelas, nas ruelas, nas bocas de fumo, nos prostíbulos. É a gente, sabe, cada um conforme o seu chamado, cada um conforme o talento e o dom que Deus deu, mas cada um sendo usado para ganhar almas. Porque alma, irmãos, é a única coisa que vai para a eternidade. E aí perceba, estamos preocupados com as coisas. Com aquilo que é perecível, que a traça corrói, a ferrugem corrói, e o que a traça e a ferrugem não corroer, quando o juízo de Deus vir, vai fulminar tudo. Para a eternidade, para a nova Jerusalém, quando Deus restaurar todas as coisas, e a gente partir para viver nesse lugar por toda a eternidade, nesse lugar, daqui para lá só vai as almas. O resto tudo é perecível. Aí eu pergunto, vale a pena abrir mão da segurança, da estabilidade, do conforto, para ser um instrumento na mão de Deus, para ganhar almas, para discipular almas, para servir almas? Vale a pena? Se o seu coração está na terra, não vale. Mas se o seu coração está nas coisas do alto, como Paulo está dizendo aos Colossenses, você vai dizer assim, vale. Vamos investir a nossa vida em almas. Amém? Escute. Servir a Deus não é uma obrigação, mas uma escolha consciente. Por isso precisamos escolher, priorizar o reino de Deus. Jesus falou sobre isso quando ele disse, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o material vai ser acrescentado. Busque em primeiro lugar o espiritual, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. O nosso Jesus ensinou. Mas nós estamos invertendo isso. Nós estamos buscando em primeiro lugar as demais coisas. E o reino de Deus e a sua justiça, se der tempo, se sobrar recurso, aí eu vou me dedicar. A gente está invertendo. Jesus, olha, busque em primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Seu coração não pode estar nas demais coisas ao ponto de comprometer o que é prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Não pode. Que você se envolva na obra de Deus, e que você envolva a sua casa, a sua família na obra de Deus. Que você, sua esposa, seus filhos, que você e seus pais, enfim, que a sua família se envolva nessa obra.
Se envolva na missão de Deus. Que a sua casa viva por um propósito maior. Que a sua família viva por esse propósito maior. Devemos avaliar nossas prioridades, rever nossas agendas, para que a gente encontre espaço para fazer a obra de Deus. E olha, não é para fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de forma relaxada. Jeremias diz: maldito o homem que faz a obra de Deus de forma relaxada. Não é para dar a Deus migalhas, não é para fazer de qualquer jeito. Nosso Deus merece o nosso melhor, a nossa excelência. É servir a Deus com dedicação. É servir a Deus dando o nosso melhor. O melhor que a gente pode fazer para Ele. Agora, eu quero finalizar dando alguns conselhos práticos de como você pode se envolver e envolver a sua família na obra de Deus. Alguns conselhos práticos. Pastor, como é que minha família pode ser um instrumento na obra de Deus? Como é que minha família pode se envolver na obra de Deus? Primeiro, sendo sal e luz em um mundo escuro e sem sabor. A Bíblia nos chama, a Bíblia, na verdade, nos comissiona dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, primeira forma é sendo luz e sal, salgando e iluminando. E isso, o texto vai dizer, vamos lá, Mateus 5. Olha o que diz, Mateus 5,13. Veja. Mateus 5,13. Olha o que diz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14. Preste atenção, olha. Vocês são o quê? O quê, irmãos? Luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Aí continua, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão. Veja o que ele está dizendo, olha, você é a luz do mundo, e não pega uma luz e coloca aqui debaixo a luz, olha. Onde é que a luz está? Em um lugar de destaque, em um lugar alto, porque assim a luz vai conseguir iluminar, cumprir seu propósito. Então veja, quem é luz do mundo? Quem é luz do mundo? Diga assim, eu sou luz do mundo. Então veja, se você é luz do mundo, Deus não vai esconder você. Amém? Ele não vai esconder você. Ele vai dar visibilidade. E você vai entender por que ele vai dar visibilidade. Olha o que o texto está dizendo, olha. Ele diz lá, no 15, ele diz assim, 16 agora. 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, veja, pastor, como é que eu posso me envolver em minha casa na obra de Deus? Sendo sal e luz. E isso aqui fala do testemunho, porque o texto está dizendo, como é que eu posso ser luz? Como é que o mundo vai ver? Vai brilhar a luz e o mundo vai ver através de quê? Das boas obras. Da obediência. De uma vida nos caminhos do Senhor. Fazer a obra de Deus por meio do testemunho, sendo alguém que está dando um testemunho, um bom exemplo. As pessoas vão ver Cristo na sua vida sem você precisar abrir a boca. Fazer a obra de Deus sendo uma influência. A luz de Cristo refletir através da nossa família, por meio das boas obras que a nossa casa pode participar. Que conceito, eu pergunto para você, que conceito seus vizinhos e seus parentes têm de você e da sua família? Ou dos que são cristãos na sua família? Reflita aí, qual o conceito que eles têm? Eles olham para você e dizem assim, olha, fulano é uma mulher de Deus.
Às vezes tem um parafusamento, parece que ela tem um parafusamento, faz umas coisas meio loucas assim. Mas é inegável a gente ver Deus na vida dela. Que conceito sua família e seus parentes têm? Seus vizinhos. Seus vizinhos, o que é que eles comentam quando você, sai? Será que eles dizem assim, olha, são os vizinhos que você conhece, eles dizem assim, rapaz, olha, sem vergonha ali, sem vergonha. Compre e não paga. Veja, sem vergonha ali. Não vale um conto. Está se escondendo na igreja. Ou será que seus vizinhos dizem assim, olha, eu posso dizer uma coisa, viu? Ali está um homem de Deus. Sua luz está brilhando. As pessoas estão vendo as boas obras. E o texto está dizendo assim, as pessoas vão ver as boas obras e vai glorificar o Pai, porque a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa casa, sendo um testemunho, revelando Cristo, revelando o reino de Deus, revelando Deus para um mundo perdido. É fazer a obra de Deus por meio do testemunho. A primeira forma que você pode fazer é isso aqui. E não adianta. Não adianta querer fazer a obra de Deus. Ah, pastor, eu vou pregar o evangelho. Sua vida toda errada, toda torta, toda, sabe, arruma de coisa, de ser vergonhice escondida e tal. Irmão, você vai fazer um desserviço. Porque você vai colocar em descrédito uma mensagem cheia de crédito. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser perfeito. A gente só precisa ser de verdade. É só isso que a gente precisa. As pessoas não querem pessoas perfeitas. As pessoas querem pessoas verdadeiras. Só isso. Eu e Lícia já ouvimos aqui. Lícia está aqui de prova. Eu e Lícia já ouvimos. Muita gente diz assim, olha, pastor, gosto muito de você, mas não piso o pé na sua igreja. Porque na sua igreja tem fulano ou fulana lá que eu não consigo. Já ouvimos de várias pessoas nessa cidade. Aqui, Santa Maria das Brotas. Já ouvimos. Agora, sabe uma coisa? Eu não quero botar medo aqui em você, mas botando. Eu quero dizer uma coisa, você vai prestar conta de tudo isso. Cristo vai dizer assim, deixe-me ver as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos. Você não vai prestar conta, não é o pastor, não. Gente que está trabalhando para o inferno sem saber. Você não está envolvido na obra de Deus, você está envolvido na obra de Satanás. Porque você está escandalizando pessoas, pequeninos. Você entende isso aqui? Então, primeira coisa, ser sal e luz. É isso que a gente precisa. E como é que eu posso ser sal e luz? Coloca de novo o versículo 16, não é isso? Olha, 16. Para que eles vejam, olha, ser sal e luz não é falar. Olha, eu sou sal, olha, eu sou luz, viu? Veja, eu sou luz, não é falar. É viver, é viver. As pessoas vão, você chega no lugar, você muda o sabor. Você chega num lugar pesado, o ambiente muda. Porque você é sal. Você salga e não é salgado. Você entende isso aqui? Você chega no lugar, você traz luz. Você traz paz, você fala e as coisas se acalmam. Ah, irmão, como nós estamos carentes dos nossos dias. Você quer fazer a obra de Deus, comece por aqui. Quer fazer, você e sua casa, quer fazer a obra de Deus, comece por aqui. Sendo sal e luz. Sendo sal e luz. É isso. Sendo sal e luz. É o que a gente precisa. Para que a gente tenha gente nessa igreja, que as pessoas digam assim, olha, pastor, sua igreja ali tem umas pessoas que... Mas olha, eu conheço muita gente da sua igreja que é gente de Deus. E eu sei que tem nessa igreja.
Essa igreja tem muita gente, gente temente, gente que é mais crente do que eu. Aqui nessa igreja tem. E eu digo isso sem medo de errar. Tem gente nessa igreja mais crente do que eu. Tem aqui. E não são poucas. É porque essas coisas não se exibem. Jesus, a espiritualidade verdadeira, a gente vive no secreto. Você entende? Essas coisas as pessoas não ficam mostrando. Mas percebe. Porque Deus mostra. Deus apresenta. E que as pessoas se sintam inspiradas. Que as pessoas digam assim, olha, se um dia eu for crente, eu vou ser crente dessa igreja aí. Porque aí tem um povo de Deus nessa igreja. Aí nessa igreja tem gente temente a Deus. Gente que ama a Deus de verdade. É assim, irmãos. Quer começar a servir a Deus, fazer a obra de Deus? Comece sendo sal e luz. Seja testemunho. Revele Cristo. Seja tão parecido com Cristo que as pessoas que vão conhecer você vão começar a conhecer a Cristo. E tão parecido com Cristo que você é. 2. Pastor, como é que eu posso envolver minha família na obra de Deus? Como é que minha família pode ser um instrumento? 2. Servindo e contribuindo com a igreja local e com a obra missionária. Servindo e contribuindo. Servindo, trabalhando, voluntariado, me dedicando meu tempo, talento, servindo e contribuindo financeiramente. Tanto com a igreja local como a obra missionária. Para os que foram para o campo, plantar igrejas, pregar o evangelho. Envolva a sua igreja. Envolva a sua família. Leve sua família a se envolver. Sua família serve. Você e sua casa serve. E aí veja, quando eu digo servir, não estou me limitando, viu, às 4 paredes, porque tem gente que só consegue enxergar. Tem gente, e graças a Deus que nessa igreja aqui são, talvez eu acho que não tenha ninguém, ou se tem, são poucos. Mas tem igreja por aí que só consegue enxergar a obra de Deus se tiver com o microfone na mão. Aí veja quantas igrejas a gente vai ter que abrir para botar o microfone na mão de todo mundo. É difícil, né? Vai voltar gente na cadeira, só vai ter gente no microfone aqui, cantando e pregando. A maior parte da obra de Deus que a gente pode realizar é sem microfone na mão. É no dia a dia. É como o bom samaritano, é no caminho, vai aparecer as demandas. No caminho do dia a dia aparece um necessitado, no caminho do dia a dia aparece um oprimido, a gente dá uma palavra, a gente dá um conselho, a gente fala de Jesus, aí tem gente que a gente vai ter que abrir o bolso, a carteira, e ajuda, e dá uma roupa, e faz. No caminho, no dia a dia, a gente vai fazendo a obra, sabe? A gente vai fazendo a obra no dia a dia. Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom pai, sabe? Pagando nossas contas, sendo honesto. Sem máscara, sem falsidade. É no dia a dia. Que a gente vai servindo, fazendo a obra de Deus. Mas também vamos servir, porque temos uma igreja, temos projetos, temos o Ministério Louvor, temos a mídia, né, tem as crianças, aquele ministério que está envolvido mais aqui no dia de culto, quando tem um culto, quando a gente está reunido aqui dentro. Mas não é só isso. A obra de Deus não é só isso. Eu preciso servir e contribuir. Eu pergunto, você tem contribuído com a sua igreja local? Você tem contribuído com a obra missionária? Você tem financiado, custeado? Use os dons e talentos para servir na igreja local. Você tem um talento para ensinar? Pastor, eu tenho um jeito com criança. Se apresente, diga, pastor, eu quero aqui aprender a cuidar das crianças. Tem vaga lá na rede Alfa, está precisando de gente. Você tem aptidão, seu coração queima pelos pequenos. Você tem aptidão, dom, talento, se apresente. Contribua financeiramente com a igreja local e com a obra missionária. Use seu lar, olha isso aqui é importante, olha. Use seu lar como base de missão. Use o seu lar para servir a obra de Deus, use sua casa. Eu quero fazer destaque aqui dos anfitriões dos links. Pessoa que abre a casa
e permite a igreja se reunir ali na sua casa. Isso aqui é de grande valor. Você colocando a sua casa, seu espaço físico, à disposição da obra de Deus. Para ser um lugar de oração, para pregar o evangelho. Perceba isso aqui. Coloque o seu lar como uma base ali para ser usado. Veja, a gente teve tempos atrás, aqui, muito tempo atrás, muito tempo, a gente precisou hospedar os irmãos que vinham de Aracaju para participar da semana de consagração. A gente teve dificuldade de achar casa para hospedar os irmãos de Aracaju. Ia botar um irmão aqui, um casal ali, e botar aqui. E a gente não é gente sofisticada, não. A gente que dorme na sala, a gente que, sabe? Teve dificuldade de gente abrir a casa para hospedar um irmão. Não é nem um estrangeiro, é o irmão. A nossa casa. Hebreus, tem um versículo em Hebreus que diz assim, que alguns, sendo hospitaleiros, hospedando pessoas, hospedou até anjos, sem saber. Está lá em Hebreus dizendo isso. O povo de Deus é um povo hospitaleiro. Abrir a casa, minha casa está a serviço do reino de Deus. Pode usar, Senhor, meus bens, minha casa, minha família. E terceiro e último, e aqui eu quero concluir. Terceiro e último. Participando, como é que eu posso fazer a obra de Deus em família? Participando de ações de serviço e amor ao próximo. Envolva a sua casa no trabalho de socorro ao necessitado. Envolva você e sua casa no trabalho de ajudar as pessoas. Façam coisas em pró disso, para que vocês possam se envolver na ajuda ao necessitado. Você e sua casa sendo um instrumento de Deus para socorrer o pobre, a viúva, o órfão, servindo. Não vou dizer para todos aqui, mas quem sabe você tiver a oportunidade de servir a Deus, né, em uma instituição, e você participar de um projeto ali, e às vezes não vai nem ser da igreja, mas é um projeto que ajuda o necessitado. Então perceba, envolva a sua casa em ações de serviço e amor ao próximo. A Bíblia está repleta de famílias que serviram ao Senhor em família. A Bíblia nos mostra em Atos 16, Lídia. Lídia foi uma nova convertida, ela foi alcançada, depois toda a casa dela foi alcançada, e ela colocou a casa dela à disposição. Paulo, quando estava em Filipos, Paulo ficou hospedado na casa de Lídia. Lídia abriu a casa para hospedar Paulo, Silas, e provavelmente Timóteo e Lucas estavam naquela comitiva missionária. Ficou todo mundo hospedado, Lídia hospedou. Lídia e a família dela hospedou os missionários, botou comida. Enquanto os missionários ficaram ali, ela sustentou os missionários. Atos 16 mostra a história de Lídia. Uma família inteira servindo ao Senhor. E eu quero citar um último exemplo de vários que nós temos na Bíblia, mas que eu separei aqui. A Bíblia fala sobre Áquila e Priscila, um casal. Paulo chama esse casal de cooperadores. Olha o que diz, Romanos 16. Vamos ler de pé. Vamos ler e nós vamos encerrar. Romanos 16, versículo 3. Olha o que diz. Romanos 16. Eu vou ler na tela com você. Falando sobre esse casal. Não diz que ele tinha filhos, podia até ter, certo? Não fala. Versículo 3. Não fala, cita o casal, Priscila e Áquila. Meus cooperadores em Cristo. Paulo está dizendo, olha, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Olha, um casal servindo a Deus em família, colocava a vida em risco por causa de Paulo. Aí ele diz, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas
dos gentios. Áquila e Priscila, um casal envolvido na obra de Deus. Que você envolva a sua casa na obra de Deus. Que você envolva a sua família na missão de Deus. Que você envolva você e os seus na obra de Deus. Que os seus filhos aprendam. Foi muito precioso eu assistindo o vídeo hoje, o vídeo da caminhada. Eu estava assistindo e algumas cenas, Lisa caminhando comigo, de mão dada aqui. A gente na porta do cemitério e Lisa do meu lado aqui. Meu coração se encheu de alegria, porque esses momentos vão ficar na memória deles o resto da vida. Cada coisa que eles viveram, a gente missão, as lutas, os perrengues, as glórias, está tudo cravado no coração deles e sempre junto. Hoje a gente veio com um time completo, porque Leandro ficou lá na Coinonia Aracaju tocando. Não tinha quebrou o violão, só ia ter como instrumento ele ficou lá para tocar, servindo. Perceba, sobre isso, servir a Deus em família, envolver a sua casa, envolver seus filhos, envolver o esposo e juntos servir ao Senhor, juntos ser um instrumento nas mãos de Deus, para expandir o reino, para ganhar almas, um instrumento nas mãos de Deus, para fazer discípulos, um instrumento nas mãos de Deus, para fazer serviço de amor ao próximo, ajudando o necessitado, obras sociais, sabe? A nossa casa servindo ao Senhor, fazendo a obra juntos. Você tem um privilégio, eu sei que tem gente aqui na igreja, pastor, daqui na igreja só congrega eu, da minha casa só tem eu de crer. Tem muitos aqui assim. Mas nós temos famílias inteiras que pertencem, marido, esposa, filhos, congrega aqui com a gente. Nós temos muitas realidades assim aqui. Veja, sua família toda está nos caminhos do Senhor. Você pode ter a sua família servindo junto. E talvez você esteja desperdiçando. Você entende? Fazendo a obra de Deus juntos, em família. Famílias que vivem para a glória de Deus são famílias que se envolvem na obra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor.